Olá, estrelas! Hoje eu vim conversar com vocês sobre o porquê muitas vezes a gente não sai do lugar. Por que que parece que os caminhos estão fechados? Será que o caminho está fechado mesmo? Eu publiquei há um tempo atrás um texto que não é meu no Instagram, que é um texto que me inspira bastante a pensar sobre as coisas e o que é que está travando os caminhos. Porque assim, a gente tem sempre coisas que parecem que em qualquer, dependendo do setor, não importa o setor, parece que tem áreas da nossa vida que dão mais trabalho para andar do que as outras. Sabe, às vezes você tem mais dificuldade profissionalmente, às vezes você tem mais dificuldade em relacionamentos, às vezes você tem mais dificuldade nos ambientes sociais, enfim, tem áreas da nossa vida que parece que elas são mais difíceis, mais problemáticas. E isso tem muito a ver com o que você plantou. Ah, mas eu falo isso o tempo todo. Eu falo. Mas não é isso. Não é só o que você plantou, é o que você não resolveu. Porque toda vez que você, por exemplo, você coloca pra você assim, eu vou fazer tal coisa. Você tem suas razões pra fazer isso, mas o que importa é que você se predispôs a fazer alguma coisa. E aí você não faz aquilo, essa energia que seria gasta pra resolver, ela fica aqui, ó, no nosso campo vibracional. Quando você fala alguma coisa, você se compromete com alguma coisa, por exemplo, você se compromete com um prazo e aí você não dá conta, essa energia ela vai aumentando, a pressão vai ficando maior. E aí você vai, muda a data, e aí você começa a sentir mal com você mesmo, porque você não cumpriu aquilo que você... Primeiro a gente não cumpre pra gente. Então se eu estipulei um prazo e eu não cumpri esse prazo, primeiro eu já errei comigo. Eu não cumpri meu prazo, eu não fiz o que eu me propus fazer. E aí isso também se reflete no mundo, porque às vezes a gente tá falando de prazos e coisas assim profissionais. Eu tô falando sobre isso porque eu tô pensando bastante. Eu tinha me estipulado um prazo e eu acabei adiando, adiando e justificando. Aí chegou um momento que eu falei assim, olha só, eu estou procrastinando uma coisa que eu quero fazer e não estou cumprindo comigo, o primeiro acordo comigo. Então a coisa não anda. Só que aí, quando você começa a perceber que você não está cumprindo as coisas que você fala que vai fazer para você, por exemplo, eu vou analisar mais as situações, eu não vou mais ser levada pelo impulso, eu vou tratar minha ansiedade, ou eu vou tratar dos meus ciúmes, ou eu não vou mais ficar procurando pelo em ovo, ou eu vou parar de procrastinar e deixar tudo para fazer de última hora e tá sempre com a corda no pescoço. Todas essas coisas que a gente vai se propondo e não cumprindo, elas vão sobrecarregando o nosso campo energético. E é tudo energia. Você fala, isso é uma onda, isso vibra, isso ressoa. E isso vai estar no seu campo vibracional. Então pensa, vamos ver, você é como se você fosse uma antena que emite ondas e recebe ondas. Então você é um captador de alguma forma, sei lá, de um lado você emite, do outro você recebe, mas é tudo conectado, não é bem assim, mas tudo. Esse invisível que a gente não vê é prana, energia. É o efeito borboleta. Então assim, você tá ressoando o tempo todo, você tá emanando o tempo todo, você tá vivo, você tem eletricidade, você tem todos os componentes, você é átomo, você tá se movimentando energeticamente. E tudo aquilo que você se propõe fazer, e tudo aquilo que você promete para outra pessoa fazer, ou que você se compromete a pagar, ou que você se compromete a entregar, ou que você se compromete com você de, por exemplo, todo dia eu vou acordar e vou meditar, ou o que eu vou fazer com o meu corpo, ou eu não tô satisfeita aqui, eu vou malhar, ou eu vou emagrecer, ou eu vou engordar porque não tá bom, ou eu vou cuidar do meu joelho.
enfim, tudo que você se promete. Sabe como se você estivesse acumulando energeticamente todas as promessas de final de ano que você fez durante a sua vida? Então imagina que o universo, como é que ele funciona? Ele funciona na simplicidade. Você abençoado, aliás, sejam todos abençoados onde quer que eu vá, o que quer que eu faça, será abençoado porque eu sou abençoada. Estrelas abençoadas. Mas é na simplicidade. Não é na simplicidade no termo de tipo de não ter, não, é de menos informação. Quanto mais informação você dá, mais as coisas batem, é como se fosse choques de energia, sabe assim? E tem coisas que não combinam, tipo que nem imã. Você vai atrair uma coisa que não combina com a outra. E tudo isso que tá das suas promessas, dos pactos que você fez para não sofrer, eu nunca mais vou me relacionar com uma pessoa assim, e aí tá lá se relacionando, tá relacionando. Tudo que você vai empurrando com a barriga, tudo que você não vai mudando, tudo que você não cumpre, fecha seu caminho. Você vira uma frequência confusa, sabe uma estação fora, quando você tá tentando sintonizar a rádio e ela não é uma estação, mas ela não tá, ela tá cheia de chiado. Sabe que tem uma coisa ali, mas é tanto chiado que você não consegue ouvir, você não sabe nem se é uma música direito, se é uma propaganda. E é isso que acontece com a gente. Então, quando você desperta, o despertar não é acabou, é pelo contrário, agora começou. Ou seja, o que é o despertar? O despertar é quando finalmente o universo, seu anjo, seu sagrado anjo, sua centelha divina, seu eu sou, enfim, conseguiu te dar um cutucão, falar, opa, olha a sua volta, não é só isso, tem algo mais. Essa é o despertar. E aí você vai tendo mais sintomas, é a parte lúdica, a parte, o universo fala comigo, olha que legal, o universo, toda essa alegria, tudo isso que vem vindo. Só que aí você tem que, para que você não fique nesse eterno apaixonado de despertar, né, que parece o início de um relacionamento, aquela fase mais, sabe, de paixão, de descoberta, essa parte no despertar, ela também passa, porque tudo são processos. E aí você precisa olhar para dentro de você. Porque você vai abençoar a sua vida, você vai enxergar tudo que está à sua volta e toda essa carga energética, ela precisa ir saindo. Por isso que a gente faz um monte de limpeza, por isso que a gente se prepara, a gente precisa ir tirando essas camadas é como se a gente fosse uma grande cebola, ou então, sei lá, um alienígena, sabe, que veio pra Terra naqueles filmes, aqueles filmes de terror dos anos 80, que aí, tipo, rasga e tem uma outra cara dentro, sabe, que são máscaras e tal, e aí você pensa assim, várias caras sendo rasgadas, várias, pra sua centelha brilhar. Porque todas essas máscaras, elas foram formadas por tudo isso que a gente já fez até agora. Então, sabe quando, por exemplo, você tem um sonho, que você vem arrastando esse sonho, e aí hoje, se você pensar no sonho, ele não tem mais significado nenhum pra você, porque tem isso. A gente vai mudando, não somos a mesma pessoa, graças... Ainda bem, né? É aquela coisa, não sou a mesma pessoa que passou o rio, e não a gente muda. E se a gente não mudar, é que a gente fica infeliz. É a mesma coisa, não adianta. Falaram pra você, você é um macaco, mas falaram pra você que você é um peixe. Você vai ser um macaco infeliz e um péssimo peixe. Você precisa tirar o que falaram pra você. Você precisa olhar e ver quem é você de verdade. E aí a parada começa a ficar legal de novo, porque você passou pela fase da conexão, de não estar entendendo nada, mas estar sentindo, para poder agora fazer o seu trabalho. Você tem que botar a mão ali na massa, sabe? Tipo, você é seu próprio pãozinho. E aí, uma das coisas que mais fecham os nossos caminhos são as promessas que a gente não cumpre e os sonhos que a gente não abandona. Os mortos que a gente não enterra. Porque, veja, hoje eu não tenho mais os mesmos sonhos. Uns porque realizei, outros porque perderam sentido. Eu sonhava em conhecer o Menudo.
é da minha época, tá? Eu sonhava em conhecer o menudo. E meu pai falava assim, um dia você não vai gostar disso mais. Eu falava, imagina, pai, eu vou amar pro resto da vida. Sabe, a gente carrega coisas assim, sabe, assim, sonhos. É como eu, quando era mais nova, eu achava que a coisa mais legal era virar e morar numa comunidade, virar Hare Krishna e ficar meditando dia e noite, sabe? Assim, sem vida, sem nada. É claro, eu tava numa fase que eu tava sobrecarregada, tudo que eu queria era paz, sabe? Então tem coisas que a gente vai sonhando que aí a gente percebe que a nossa própria vida, a nossa própria autodescoberta, todas as nossas escolhas não condizem mais. A gente precisa abençoado conhecer o menudo. Muito obrigada. E deixa embora, sabe? Ai, abençoado, sei lá, morar no Japão. Meu filho sonha em morar no Japão. Se ele tiver com a minha idade, eu não tiver ido morar no Japão e não tiver nem pensando mais nisso, então abençoe e vai embora, sabe? Eu pensei muito tempo em morar na Índia. Hoje eu não penso, então eu tenho que liberar espaço. A gente precisa liberar espaço para que o novo venha, para que os novos sonhos venham. Porque se a gente se apegar a sonhos muito antigos que não fazem mais sentido na nossa vida e eles não se realizam, você começa a achar que os seus próximos não vão se realizar. Porque você vem carregando aquele sonho, sabe? Que às vezes só tinha sentido naquela época. Entende? A gente tem que ir realmente abrindo espaço. A gente tem que ver o que a gente está devendo para as outras pessoas. É exercício mesmo, sabe? Como é que vou liberar meu caminho? Preciso ver o que é que eu tô carregando. O que é que tá impedindo as coisas de acontecerem. Então tá, eu tô devendo coisas para as pessoas, eu prometi, eu dei minha palavra. Ah, tá, isso aqui eu vou cumprir, isso aqui eu vou dar uma satisfação, falar, ó, não tá rolando ainda, mas eu sei, eu tô vendo, eu vou organizar aquilo que eu prometi, porque o que você prometeu, você tá consciente. A única coisa de tudo que a gente jogou de coisas no universo, porque assim, a gente consegue enxergar aquilo que a gente prometeu e já tá cheio de coisas que eu tenho certeza que você esqueceu, que você vai ter que lembrar, que você não cumpriu, que você tá empurrando com a barriga, que você, ai meu Deus, e a outra pessoa, ou as outras pessoas, ou a situação tá esperando acontecer. Organizar o que saiu de você já faz é como se você criasse um tubo de energia na sua frente mesmo, abrindo caminho. É aberto, tem espaço para novos sonhos, para novas situações, para novas pessoas, para resolver situações, para prosperar, para ir para frente. Porque tudo que a gente vem carregando é peso. Olha, pega uma carta, pega um papel, sabe? Acha a primeira coisa, porque às vezes a gente não lembra, mas quando você começa a lembrar de uma, você vai lembrando de várias. Porque é como se essas fumacinhas, energias falassem, ah, você achou uma, aí aparece um sorrisão, você lembrou de mim, né? Ah, tá bom, beleza. Aí as outras todas que estão à sua volta, impedindo sua vida de ir pra frente, com as suas promessas, os seus pactos, aquilo que você devolve, elas começam a sorrir pra você, ó, lembra de mim? Aí você fala, nossa, anota. Aí a outra vai, e você vai lembrar, você vai começar a lembrar, você vai entrar num processo, você vai lembrar dos seus sonhos, você vai lembrar, é como se você tivesse contato com a sua criança interior. A criança interior, ela guarda tudo isso, essas promessas e todas as sensações que você reage instintivamente, que é como se ela emprestasse um óculos para você em determinadas situações, e ela vai te ajudar também a lembrar disso. Anota tudo. Começa a organizar as suas promessas, começa a deixar o seu passado para trás, traz a sua vida para o presente. Porque se você quer criar um futuro abençoado, um futuro de bênçãos, ou o futuro dos seus sonhos, novos sonhos, você precisa deixar esse passado, tudo isso que não cabe mais. A gente precisa se transformar de verdade. Deixa no passado o que não é. Tenha consciência. Resolve. Enterra, relacionamentos, coisas que você tá devendo, devolve aquele livro, sabe, que tá lá na sua estante que não é seu, mas que você já leu, ou que agora
devolve pra pessoa, sabe? Pega a sua... Arruma suas roupas, vê o que é que você não usa mais, vê o que é que você guarda por alguma emoção de momento, sabe, de alguma coisa lá no passado que hoje não tem mais sentido, ou porque te magoou e você tem uma memória. Se livra daquela roupa que você tem, que você não olharia, você olha e fala, eu não vou vestir mais isso, por que que eu tô carregando isso, sabe? Ressoa, sabe? Vai arrumando seus pactos. E é isso. Um beijo e muita luz.